e aproveita tudo. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu limpar aqui, eu estava chorando. Faz parte, né? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, verso 1. Aleluia. Deus é muito bom. Diga bem alto: obrigado, Pai, porque esse livro não é sobre mim, não é sobre o que eu tenho que fazer, é sobre Cristo, é sobre a obra dele, sobre tudo que ele fez por mim. Amém? Efésios capítulo 3, verso 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Vamos ler de novo o verso 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Amém? Diga: dispensação da graça. Paulo está falando com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma das igrejas mais maduras daquele tempo. Se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja de Éfeso foi a igreja que Paulo mais batalhou para que eles permanecessem na doutrina de Cristo. Amém, gente? Ele lutou, ele suou para que aquilo, fez um trabalho árduo para que eles permanecessem na mensagem de Cristo. E essa mesma igreja que a gente aprendeu, né? A gente recebe nos livros de Kenneth Hagin, aprendendo a orar, Efésios capítulo 1, verso 17, Efésios 3, 14, né? Aquelas orações famosas, por conhecimento. Essa mesma igreja, Paulo está dizendo: se é que vocês têm ouvido falar da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Se a igreja madura, ele coloca essa suposição, né? Se é que vocês têm ouvido falar, imagine nós. Imagine a igreja no Brasil, se é que tem ouvido falar da dispensação da graça de Deus. 90% das igrejas nem sabem o que é dispensação, nem sabe o que é graça. Na verdade, tem medo da graça, tem medo dos pregadores da graça, porque acha que é para dar ocasião a pecado, essa infantilidade que foi colocada. Mas deixa eu te falar uma coisa, se o povo não aprender a discernir alianças e dispensações, ele corre o risco de ler um texto certo, mas interpretá-lo de forma errada. E ele acaba estabelecendo uma crença errada, e por culpa dessa crença errada, ele vai ter uma vida errada, uma vida destrutiva, e ainda vai achar que foi Deus que causou tudo isso. Amém, gente? Amém mesmo? Olha de mim. Nós estamos em que aliança? Diga: nova. Eu gosto de Jesus ter nomeado essa aliança como nova, porque ele falou isso há quase 2000 anos atrás, e ela continua sendo nova. E se existe uma nova aliança, o nome é nova, não existe possibilidade de uma nova. E não é antiga. Aleluia. Dispensação. Para quem? Para vós o que, gente? Está dizendo aqui, verso 2, vá, acompanha comigo. A dispensação da graça de Deus, confiada a mim. Isso não é soberba da parte dele. Ele diz: confiada a mim, para vós quem? Gentios. Nós estamos na dispensação em que não é Israel que é a terra santa, Israel tem que ser idolatrada. Não. A dispensação para os gentios, para aqueles que estavam fora da casa de Israel. Para os judeus, Deus deu a lei mosaica, para nós não.
Aleluia. O que muita gente não entende é quando essa nova aliança nasce. Ela não nasce quando Jesus está aqui. Jesus ainda estava debaixo da antiga aliança. A nova aliança nasce quando ele é assunto ao céu e o Espírito vem sobre a igreja. É o selo do Espírito vem sobre a igreja. Ali se estabelece a nova aliança. Agora pega isso aqui. Mas essa mesma igreja, ela só tem revelação dessa aliança quando Paulo surge. Porque Pedro não sabia nem que Cornélio poderia ser salvo. Deus teve que jogar um manto para convencer ele. Olha que coisa linda, eu acho fantástico isso, sabe? Deus falou com Noé: Noé, entra na arca. E também vai colocar um casal de cada animal. Quem entrar na arca, feita de madeira, diga madeira, vai ser livre do julgamento. Olha que coisa linda. E Noé entra na arca. A arca é Cristo, aquele que foi crucificado em madeira. Quem foi crucificado com ele em madeira está livre do julgamento. Mas ele falou: vai ser um casal de cada animal. E as pessoas não entendiam o que é esse animal, mas esses animais representam as nações. Até que Pedro diz: não, e aí, os caras vão me chamar aqui, peraí, o que é que vai acontecer? Será que eu vou lá pregar para eles? Ele está lá e tem uma visão de um manto, um véu, e uns animais caindo, e Deus fala com ele: Pedro, mata e come. Ele: jamais entrou algo imundo na minha boca. Uau! E Deus fala com ele: ei, não chame de imundo ou impuro quem eu já purifiquei. Deus estava falando de animal. Deus estava falando de pessoas. Porque essa confissão e essa rejeição hipócrita do evangelho de chamar o outro de ímpio, ela tem origem na questão dos judeus que se achavam os puros. Então a família de Cornélio, gentil, Jesus diz: não chame impuro quem eu já purifiquei. Mas Cornélio já tinha recebido Jesus? Escândalo da graça. Ele não tinha recebido Jesus ainda. E Cristo já chamou ele de puro. Deu para entender isso? Porque o sacrifício, irmão, não vai ser feito ano após ano mais. Já foi feito por toda a humanidade. Deus não considera mais ímpio, Deus considera já purificado. Agora a nossa função é anunciar essa boa notícia para eles, para que eles recebam disso. Então esses animais representam nações, os gentios sendo introduzidos em Cristo. Pela graça, não pela lei. Aleluia. Eu estava falando com o pastor do bate-papo de Jesus com a mulher samaritana, gentil. Eu falei ontem aqui à noite, João capítulo 3 e João capítulo 4. Até os capítulos ali, a divisão, Deus colocou algo precioso nisso, né? Não foi escrito assim, mas você vai ver lá em Lucas, se eu não me engano, ou é Marcos. Em um capítulo, Jesus tem um encontro com um jovem rico, que foi conversar com ele mediante a lei. Né? O que é que eu faço para herdar o reino? O que é que eu faço? Jesus: tá bom, você está querendo focar no que você faz? Então, sabe os mandamentos? Cumpre eles. Cumpro todos eles, desde a minha infância. Louvado seja eu. E Jesus: te falta uma coisa, vende tudo e dá para os pobres. Partiu Jesus, hashtag, daqui a pouco eu volto. Caiu fora sem dar R$1, porque ele estava baseado no que ele pode fazer para herdar o reino. É coincidência que no capítulo seguinte Jesus encontra Zaqueu? E Zaqueu, Jesus não fala: o que é que você vai fazer? Zaqueu, pela graça, Jesus olha para ele e diz: ei,
desce depressa daí, porque eu vou entrar na sua casa, eu vou repousar lá. E porque Jesus entra na casa, generosidade é produzida. Jesus não pediu nada a ele, disse, no meio da conversa, ele, para, não estou aguentando. Senhor, eu decido dividir o que eu tenho, repartir o que eu tenho com os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero restituir não sei quantas vezes mais. É coincidência esses dois capítulos estarem juntos? Não, Deus quer nos ensinar que você não pode confiar em si mesmo. Não é baseado no que você faz, é baseado no que Ele fez. Deus não conta com o que você faz, Deus conta com o que Ele fez, colocando Cristo em você, dentro da casa. Uma vez que Cristo foi colocado dentro da casa, Ele produz tudo que precisa ser produzido em você e através de você. Tudo que você precisa fazer é se relacionar com quem está na casa, porque Jesus Cristo produz tudo em todos. A igreja não precisa de uma lista de regras e obrigações. A igreja precisa se relacionar com o Espírito. Deu para entender? Então João 3, eu falei ontem, Jesus encontra com Nicodemos. Na verdade, Nicodemos vai ao encontro dele de madrugada, escondido para ninguém saber. Mas João 4, Jesus vai ao encontro de uma mulher. A conversa de Nicodemos é: nós sabemos que isso, nós sabemos que é isso. Aí Jesus, você vai ter que nascer de novo. Mas a mulher samaritana não, ela já chega e diz: ó, como sendo você judeu e eu samaritano, você conversa comigo? Tem lá entre colchete que samaritano e judeu não se dava bem, porque samaritano para o judeu era escória. Mas Jesus não estava dentro desse preconceito religioso. Graças a Deus ele não está. Rapaz, se Jesus estivesse em carne aqui, você ia tomar um tapa de luva todo dia, porque você ia ver ele conversando com pessoas que você rejeita. Você ia ver Jesus andando em ambientes que você diz: aí eu nunca piso. Porque você é muito santo, baseado no seu entendimento. Não, você é santo baseado no que o sangue fez com você. Então ele começa a conversar com a mulher samaritana, e ele é muito lindo, a forma com que ele quer entrar na conversa, ele quer ser ouvido. Eu nem vou comparar mais, que eu já fiz isso ontem. Se você não veio ontem, você vai ter que pegar a pregação aí e ouvir em algum lugar. Mas eu quero focar nisso aqui. Ele chega para a mulher e nesse diálogo ele diz: pega água para mim. Ele diz: aquele que beber dessas águas voltará a ter sede, mas aquele que beber das águas que eu lhe der, no seu interior se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus estava querendo fazer? Na versão Céu Fernandes atualizada, ele está querendo dizer: ó, você está bebendo água desse poço de Jacó, mas eu quero botar um bebedouro dentro de você, que você vai sair da condição de sedento e vai entrar na condição de saciador. Então, a mulher não está entendendo isso. Jesus, vamos fazer o seguinte: vai lá, chama seu marido e vem cá. Palavra de conhecimento. Eu não tenho marido. Você já teve marido. Você não tem marido. Você já teve 5. E esse que você está, nem seu marido é. Jesus está acusando aquela mulher? Não. Ele sabe que ela só ia crer nele depois de uma palavra profética. Você vê que depois que ela fala isso, a mulher não se esconde. A mulher, vejo que tu és profeta. Ai, cheio. Nossos pais adoraram não sei o que lá, e você, ai. Ele, agora ela vai me ouvir. Dá para entender isso? Eu não quero gastar minha revelação toda, que ainda tem mais 2 cultos.
Mas eu queria colocar algo aqui. Quantos maridos ela já tinha tido? Agora carioca não fala 5 igual a baiana. 5. 5. E estava vivendo, estava embolada no sexto. Aquela mulher representa a humanidade, que já passou por 5 dispensações, 5 alianças. Se você fez o rema, matéria escatologia, você vai descobrir, ou vai lembrar, né? Claro que você vai lembrar tudo agora, que a humanidade já passou pela dispensação da inocência, aliança edêmica, aliança de Deus com o homem no Éden. O homem cai desse estado e se inaugura a dispensação da consciência, aliança adâmica. O que é uma dispensação? Dispensação é um período de tempo onde Deus se relaciona com o homem por meio de uma aliança. Vamos lá, dispensação é um período de tempo de administração onde Deus se relaciona com o homem por meio de uma... Quantas dispensações a gente já falou? Quantas? Qual é a primeira? Inocência, consciência, aliança edêmica, adâmica. Terceira dispensação, governo humano, quando ele chama Noé, aliança noética. Depois Deus chama Abraão, aliança das, dispensação das promessas, 4. E por fim, nós temos a dispensação da lei, aliança mosaica. Quantos maridos ela teve? Quantas alianças, dispensações? Ela estava num relacionamento errado e agora o noivo, o verdadeiro marido, Cristo, ele chega, eu sou o dono da nova aliança. E agora a dispensação é da graça. Não é mais tirando água de poço. Não é mais no seu esforço. É fluindo com o que eu coloco dentro de você. Porque essa é a única dispensação que muda a natureza. Agora, eu não sei, a gente não sabe se essa mulher teve 5 maridos, se ela foi enxotada para casa, rejeitada pelos maridos, ou se ela foi viúva. Eu gosto da possibilidade dela ter sido viúva, porque anula a possibilidade dela voltar para o marido antigo. Eu vou me ater ao último marido, tá? E o novo. Lei e graça. Falei, pastor, a pregação da graça, ela nunca pode ser equilibrada. Ou você é radical, ou você é abundante, superabundante, ou nunca foi graça. Se você prega a graça, preocupado com o que as pessoas vão fazer, você ainda não entendeu a graça. Porque a graça de Deus tira o controle do homem. A graça de Deus acaba com você. Não tem como você entender a graça de Deus e dizer, eu fiz, eu orei, a minha fé. Não, porque a antiga aliança, que era se você fizer, a nova, Hebreus capítulo 6, eu o Senhor farei, eu o Senhor farei isso, eu o Senhor farei aquilo. Tudo é Ele que faz. Nós somos a única nação que tem uma novela da lei. Por que novela da lei? Para manter você refém. Para manter você escravo, cheio de medo do julgamento de Deus. Por que não faz a novela da graça? Porque acaba com o império. Nenhum amém. 4 bocas assim, ó.
eu estou negociado. Quem está pronto? Quem está pronto aí? Romanos capítulo 10, verse 1. Tem aqui no Bíblia? Não, vamos no Harris aqui, bora. Romanos capítulo 10. Verso 1 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? Está falando de quem aqui? Israel, judeus. É para que sejam o quê? É para que sejam salvos. Não eram salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo está dizendo que toda a perseguição que ele sofreu dos judeus, os judeus agrediram ele, esmurravam Paulo. Diz: olha, eu oro por eles, eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus. Tudo que Paulo fez contra a igreja foi por amor a Deus, viu, gente? Não foi Satanás que tomou ele, não. Ele não fez pacto com o diabo, não. Foi ele achando que estava fazendo a vontade de Deus, até ter os olhos iluminados. É por isso que a nossa oração é para que o entendimento seja iluminado. Porque quando desconhecendo a justiça de Deus, diga, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de... Olha o verso 4. Porque o fim da lei, porque o fim do último marido é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Diga, o fim da lei é Cristo. Repita essa frase que eu quero que você fique negociado hoje, pensando o dia todo em casa. O fim da lei é Cristo. Aí aqueles pregadores anti-graça, eles usam um texto que Jesus falou: porque eu não vim revogar a lei, mas vim o quê? O quê, gente? Cumprir. E toda vez que um novo convertido, ou então alguém que vai na nossa comunidade começa a ouvir que o fim da lei é Cristo, eles vão pregar a graça para alguém, aí os fariseus vêm logo e dizem: ah, mas Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Aí eu falo: anta. Realmente, na nova aliança, a lei não foi revogada, quem foi revogado foi você. Aliás, a lei foi revogada sim. Jesus, ele estava falando isso debaixo da lei ou debaixo da graça? Ele estava na antiga aliança. Efésios capítulo 2, vamos tirar essa dúvida? Alguém quer tirar essa dúvida? 2 amém, meu Deus do céu. Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo quê? Pelo apelo? Porque você veio para a igreja? Eu estou me sentindo tão longe de Deus, afastado dele. Estou sentindo a presença. Não, você não vive pelo que você sente. Diga, eu fui aproximado pelo sangue. Você tintindo ou não, você já está nele. Porque Ele é a nossa paz, o qual em ambos fez um só, e derribando a parede da separação que estava no meio, inimizade,
aboliu na carne ou revogou na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. O que é que Paulo está dizendo? Que na carne dele, no corpo dele, ele aboliu a lei. Não foi abolida a lei antes de cumprir a lei, mas uma vez que se cumpriu a lei, o fim da lei é Romanos 6. Vou me lembrando dos versículos, a gente vai conversando. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Responda aí, pelo amor de Deus. Diga bem alto: de modo nenhum. Diga para o seu irmão: Pastor Céu veio aqui na igreja e disse que a gente não pode permanecer em pecado para que a graça se torne mais abundante. Porque você acha que não tem nenhum pesquisador gospel aqui me analisando? Oxi! Ou aqui ou na internet? Oxi! Claro que tem. Então vamos ler Romanos 6:1 bem alto. Enche o pulmão de ar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Agora olha o que é que ele fala. Ele diz: lute contra o pecado? Não. Ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Diga: como é que eu vou permanecer em algo que eu já morri? Diga para o seu irmão: eu tenho uma boa notícia para você. Nem para pecar você presta mais. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de espírito. Uma novidade de vida. Eu tenho uma nova forma de viver, não mais dominado e controlado por nada, mas movido pelo Espírito. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha o tempo verbal: foi crucificado, não será, foi. Lembra do que Jesus falou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Olha a nova aliança, o que é que diz? Eu já estou crucificado. Já não sou eu mais quem vive. Antes era se negar. Não, eu não posso. Agora não, eu já estou crucificado, já não existe. Tem negação maior do que essa? Não é eu não posso, não presto mais. Porque as pessoas, quando elas falam eu não posso, elas despertam nela um desejo de querer. Mas se ela diz eu não preciso, você se coloca na posição superior. A gente bota aqui 10 portas nesse palco. Uma escrita: não entre. Você nasceu de novo, muito obediente, santo dos santos. Mas aqui dentro você vai... Quando todo mundo foi embora, você...
Porque aquele não posso gerou em você um desejo, uma curiosidade de saber. Agora, se tiver escrito, você não precisa entrar aí, porque você já está morto para o que está aí dentro. Diga, eu estou em outro nível. Que foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com ele, com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Agora vá para o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está mais debaixo, você não está mais debaixo da lei, sim da graça. Olha o que Paulo está dizendo, que o pecado não vai ter domínio, porque eu não estou mais debaixo da lei. Então o que é que dá domínio ao pecado? Lei ou graça? Graça? Lei. Não foi convencido não. 1 Coríntios 15, 56. Eu quero ter 11h40. Eu falei baixinho, mas tem o microfone, me entregou. Me lasquei-me. É até 11h40? Oh, 11h45, tá bom, pastor. Sem graça vocês. Descobriram meu segredo. Vamos lá, leia aí comigo. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão, o veneno do pecado é o quê? E a força do pecado é a graça, tá assim? É aonde? É o quê? Esse versículo não estava na sua Bíblia, não? Lê aí para dizer que é uma versão nova, atualizada. A força do pecado é o quê? Por que a gente bate tanto nisso, gente? Porque a lei é o que dá força ao pecado. Quanto mais você diz a alguém não pode, mais pecado. Eu ouso dizer, Paulo diz que sobrevivendo o preceito da lei, o pecado reviveu em mim. Eu não tinha conhecido o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo chega a dizer que o pecado não é levado em consideração quando não há lei. O problema da igreja nunca foi graça. O problema da igreja é misturar graça com aquilo que dá força ao pecado. O problema é novela sobre isso, é pregação sobre isso, não discerne em que dispensação nós estamos. Deixa eu te falar uma coisa séria. Se eu quero viver debaixo da lei, eu anulo o trabalho do Espírito. Israel jamais permaneceu em Deus, porque a lei não veio aperfeiçoar ninguém, a lei veio revelar o pecado do homem, para que ele chegasse à conclusão de que ele precisava de um Salvador. Mas havendo o Salvador chegado, já não há mais necessidade da lei, porque agora eu nasci de novo. Paulo diz a Timóteo que a lei é mandamento carnal para incrédulo, não para a igreja. A graça nunca deu ocasião ao pecado, isso é o contrário, isso é engano do diabo, para que a gente não pregue radicalmente isso. Aleluia. Paulo diz aos filipenses, porque eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Não há como viver para Deus sem morrer para a lei.
Logo estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora nesse corpo, eu vivo pela fé. Eu não vivo mais com um livro de regra, eu vivo mais com uma comunhão do Espírito que me capacita a fazer a coisa certa. Aleluia. Aleluia. Estão comigo, gente? Diga, eu estou na nova dispensação. Eu não estou mais me relacionando com uma pedra. Eu me relaciono com uma pessoa. E quanto mais eu me relaciono com ela, mais parecido com ela eu fico. Por que o fim da lei é Cristo? Porque Paulo diz, eu morri para a lei. Por que a lei não está mais em vigor na sua vida? Porque você já está morto para ela. É o que eu falei com o pastor. Você já viu algum policial com um mandato do juiz indo num cemitério, desenterrando um cara, prendendo, diz, leva, e botando no camburão? Já viu isso? Por que o policial não pode prender um defunto? Porque para a lei consta atestado de óbito. É por isso que você não está mais debaixo da lei, porque para a lei consta lá, Jaz Céu Fernandes. Se quiser usar a lei, vai procurar lá no registro, rapaz, aqui está constando que ele está morto. Eu não posso punir quem está morto. Você entendeu? A lei está aí até hoje. E ela é utilizada para incrédulo, porque é necessário até. Porque tem pessoas que são soberbas. Elas têm um discurso de, eu nunca fiz mal a ninguém. Só matei uma barata lá em casa que minha esposa gritou. Eles resumem a lei a adulterar, matar e roubar. Nunca traí minha esposa, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. A lista é maior, querido. Então, pela lei, ele chega à conclusão de que ele, não, realmente, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém para me justificar, porque por mim mesmo eu não consigo. Não é que eu vou usar a lei para evangelizar, não, viu, gente? Você é reconciliador. Mas você entende isso? Vamos para Lucas capítulo 9, verso 18. Eu quero trazer uma tipificação maravilhosa para a gente descobrir essas questões, não, Harris? Lucas 9. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, gente? Se não tiver, problema seu. Eu estou pregando bem, viu? Brincadeira. Lucas 9, eu acho que é 18. Não tenho nada anotado aqui não. Eu falei Lucas 9 o quê? 28. Eu falei 28, eu falei não? Nunca tinha errado, ó. Eita, pequei diante da lei, menti. A pedragem não. Errei, viu? Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, João e... Eu gosto de falar sempre sobre isso. O nome Pedro significa pedra. A lei foi escrita onde? O nome João significa graça. E Tiago significa suplantar. Se você pesquisar aqui lá atrás, você vai ver que também significa trocar ou substituir. Então Jesus, em ocasiões específicas, ele sempre levava Pedro, João e Tiago. Pedro, pedra. João, graça. Tiago, suplantar ou substituir. O que ele queria dizer com isso? Substitua a lei, pedra, pela graça. Você já fica negociado. E esse texto prova isso aqui. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de o que, gente? Branco. Tá lendo não, cabeção? Brancura. Preguiçoso. Lê esse negócio aí, bora. Eis que 2 varões. Eu detesto essa versão, negócio de varão. Tem um menino da igreja que do louvor, ele é magrinho. Eu falei, esse aí é varão, eu não. Porque falar de varão, o pessoal com uma mulher arrancando uma manga no pé com o cara.
Uma vara grande, varão. Não, gente. Pelo amor de Deus, é só mudar a tradução aí. Diga homem. 2 homens. É muito tchau. A paz do Senhor, varão. Eu já me tremo todo assim, ó. Diga 2 homens. Aleluia. Tem uns que melhoram. Diga varão valoroso. Ainda deu só luz. Foi mal, desculpe, foi mais forte que eu. 2 homens que falavam com ele. Meu nome deles? Moisés e Elias, o qual apareceram em glória e falavam da sua o que, gente? Que estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 homens que com ele estavam. Ao se retirarem, estes de Jesus disse: Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, 3 congregações. Cadê? Tchau. Onde é que eu estou, gente? Era só para te testar, viu? Façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias. Olha o que é que Lucas fala a respeito dessa declaração de Pedro. Não sabendo ele, porém, o que dizia. Na versão Céu Fernandes atualizada, olha o que a anta falou. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e calaram-se naqueles dias, e a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Olha para mim aqui, bonitinho e bonitinha. Isso aqui é uma tipologia perfeita para a nova dispensação. Preste atenção aqui. Moisés e Elias são representações claras do Antigo Testamento. Moisés representa o Pentateuco, lei e os profetas, né? Que sempre usa. E Elias é a representação dos profetas. Então todo o Antigo Testamento, lei e os profetas. Amém, amém, gente? Amém mesmo? Então a Bíblia diz que Jesus aparece em glória. E aparece também a lei e os profetas, falando com Jesus a respeito do que ele iria cumprir. Então eu entendo que a lei e os profetas está aí na Bíblia, aparece aí na Bíblia para falar do que Jesus cumpre. Eu não sei se você entendeu isso não. Presta atenção aqui. O Antigo Testamento não veio para falar com Pedro. Não veio para falar com os discípulos, não veio para falar comigo. Veio para falar sobre o que Jesus cumpriria. Diga, tudo é sobre Ele. Tudo aponta para Ele. Jesus olha para os fariseus e Jesus era bem carinhoso. Ele diz: vocês não creem em Moisés? Qual foi, Jesus? Como assim não creem? Tipo, a gente faz tudo isso. Se vocês crescem em Moisés, vocês não creem em mim, porque foi a respeito de mim que ele escreveu. Você entende que isso não é um livro sobre você, sobre o que você tem que fazer? É sobre ele, é sobre o que ele cumpriria. Pedro não entendeu isso, e Pedro disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Eu quero que Moisés e Elias permaneçam aqui. Eu quero que a antiga aliança, o Antigo Testamento permaneça aqui. Aí Lucas fala, ele não sabe o que está falando. E Deus se desesperou mais ainda, que jogou logo uma nuvem. Tapa tudo logo, não deixa ninguém mais ouvir isso que Pedro falou. E quando a nuvem chega, eles entram assim, ó. Ai meu Deus do céu, o que é que eu falei? E ouviu-se uma voz sair da nuvem: Moisés, meu servo fiel. Elias, foi assim? Claro que não. Este é meu filho amado, a ele ouvi.
Ouça o Filho. Ele é a realidade do que você vai se transformar. Assim como Ele é, eu sou. Diga, assim como Ele é, eu sou. Agora olha que coisa linda. Uma vez que Deus diz, esse é meu filho amado, a Ele ouvir, a nuvem vai embora. E cadê Moisés e Elias? A glória que existia neles desaparece. E o povo está lá comendo pipoca, assistindo a novelinha. Nossa, ele abriu uma vermelho. 2 Coríntios capítulo 3, verso 4. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui, pelo amor de Deus? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Diga, é por intermédio de Cristo que eu tenho confiança em Deus. Diga bem alto isso, é por intermédio de Cristo que eu tenho confiança. Não é em mim mesmo, não é fé na minha fé. Tem pessoas que ficam confessando até crer. Eu creio. Isso não vai dar certo, irmão. Você não é um papagaio. É por intermédio de Cristo que você tem confiança em Deus. Está fraquejando na fé? Pai, abre os meus olhos para ver Jesus. Me revela Jesus. Ele abre os seus olhos. Muda tudo. A oração da lei é: Deus, o que é que eu posso fazer para você me abençoar? Você é o Deus da história, porque Deus tem que contar com você para te abençoar. Você diz: Deus, o que está faltando eu fazer para você me abençoar? Eu nem vou olhar. Quem já fez essa oração aqui? A minha mão está levantada, tá? Quem já ouviu aquelas pregações que as pessoas pregam: você vai reinar em vida, e você já está quase, a cadeira está virando um negócio de foguete, assim, você está para voar já, você está dormindo, ligando, você fala: agora eu vou ser arrebatado, essa mensagem aí eu estou, agora vai. Aí nos 45 do segundo tempo o cara: mas a mensagem é a verdade, mas deve ter alguma coisa errada na sua vida, então você tem que se examinar para ver se você não fez alguma coisa errada, porque não está dando certo. Aí o foguete desligando. Falei: aí você vai para casa: Deus, eu estava quase no céu, Deus. Senhor, eu não sei o que eu fiz de errado. Você reparou que aquelas orações que você pergunta a Deus: o que é que você está fazendo de errado? Ele nunca responde. Você passa a semana toda procurando: o que é que eu fiz de errado dessa vez? O que é que está faltando? O que é que está faltando? Eu estou brincando aqui, mas tem gente sendo liberta aqui. A oração da nova aliança não é: Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Olha para mim e me abençoe. Não. A oração da nova aliança é: Deus, não tem nada de errado comigo, não tem nada de errado com você, vai acontecer. A oração não é: Deus, olha para mim e me abençoe, olha para o que eu estou fazendo, olha para mim. Não, essa não é sua música. A oração da nova aliança é: Pai, olha para Jesus e me abençoe. Porque tudo que eu tenho em ti veio por meio dele, pelo sacrifício dele. Ei! Você sabia que na nova aliança Deus não te enxerga mais? Deus vê você em Cristo. Ele olha para Cristo e te abençoa. Entendeu? Vamos embora. Verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes até de pensar alguma coisa. Diga, até para pensar eu dependo dele. Para compreender o que ele fez por mim eu dependo dele. Como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros da antiga aliança. Está assim? De qual aliança? Nova aliança. Não da letra.
Porque a graça mata, tá assim? A lei mata. Eu sei que quem é mestre aqui vai dar um glória bem alto. Porque quantas pessoas usaram esse texto aqui para dizer que você não deve estudar? Não é assim? Você começa a estudar, rapaz, eu estou estudando, velho, ó, eu li um livro tal, e Deus me revelou isso. Cuidado, a letra mata. É verdade ou não é? É por isso que você está assim, burro. A letra aqui está falando da lei, tá bom? Letras, escritas em tábuas de pedra, né? Vai concluir. Mas o Espírito faz o quê? E se o ministério de quê? Ministério de quê, gente? Paulo está chamando a lei de quê? Se a lei é ministério da morte, se eu prego lei, eu vou causar o quê na igreja? Não, mas é melhor não pregar graça, porque o povo vai dar o... Então tá, continue pregando lei e mate seu público. Vou deixar só a harmonia aí do teclado para você ficar pensando e meditando nisso. E se o ministério da morte, com letras em pedra, se revestiu de glória? Moisés apareceu em glória, foi ou não foi? A ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que desaparecia. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha para mim aqui. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte 40 dias e desce com as tábuas da lei. Não é isso? Quando ele desce nas tábuas da lei, Deus mandou ele descer porque o povo estava adorando um bezerro de ouro. E naquela mesma noite, 3.000 pessoas caíram mortas. A lei trazendo julgamento. Quando a lei é inaugurada, Moisés sobe, a lei desce, 3.000 morrem. Quando a nova aliança, a dispensação da graça é inaugurada, Jesus é assunto ao céu, 40 dias depois o Espírito desce sobre a igreja. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas nascem de novo. Primeiro milagre da lei mosaica, do ministério de Moisés. Moisés transforma água em sangue. Morte. Primeiro milagre de Jesus, transforma água em vinho. Vida. Diga, ministério da morte, que eu estou fora, cruz credo. Em ministério do Espírito. Olha só, ele não fala, quando ele compara lei e graça, ele não fala ministério da morte e ministério da igreja. É o ministério do Espírito, é o trabalho do Espírito. É agora o que o Espírito faz em você. Uau! Aleluia, é tão graça que ele me deu uma linguagem que eu nem sei o que eu estou falando, para eu não me intrometer na oração, para você não se gloriar em dizer, rapaz, eu fiz uma oração, eu criei assim, eu escrevi uma oração, que quando eu fiz essa oração, Deus operou um milagre. Louvado seja a minha oração. Até isso, aí Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. O que é que eu fiz? Rapaz, falei um negócio que eu não entendo. Aí Deus fez. E quando eu falo esse negócio que eu não entendo, Deus ora através de mim para que Deus responda. Por isso que é bom você orar no Espírito. Você está se conectando com quem faz todo o trabalho. Eu estou aonde? Verso 9. Porque se o ministério da condenação, a lei nunca libertou ninguém, a lei condenou.
Jesus falou para os judeus que estavam debaixo da lei: vocês vão precisar conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Como assim? Jesus não falou para pecador, sabia? Ele falou para os fariseus: vocês, mais, tchau. Ministério da condenação foi glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Eu amo essa palavra, justiça. A lei me condenou, a graça me justificou. Ah, meu Deus. Isso é muito lindo. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece. A glória de Moisés e Elias desaparece. Fica só ele. A glória é toda dele agora. Verso 11. Porque se o que desvanecia, se o que desaparecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O avivamento que está proposto antes do arrebatamento só vai acontecer quando a igreja tiver revelação de graça. Todos os avivamentos passaram, porque em algum momento lei foi introduzido, lei e religiosidade. Mas o avivamento para nós é permanente. Revelação tem chegado, e a gente tem parte. Cara, eu choro em casa, eu falo: Deus, que privilégio fazer parte desse tempo, estar vivo nesse tempo, receber revelação dessa mensagem. O homem não tem constância na sua carne, ele precisa do constante dentro dele. E quando a igreja entrar no lugar de dependência do Espírito, ela permanece. Esse avivamento não é um avivamento de orar muito, de jejuar muito, de clamar muito. É um avivamento de revelação. Vai compreender muito, e por isso vai andar. Você não vai se esforçar para nada, você vai andar e chegar nos ambientes e sinais vão acontecendo. Eu não paro mais para pregar, para impor a mão em alguém para ele ser curado. Toda vez que eu anuncio essa mensagem, eu nem estou falando de cura, sinais começam a acontecer. E eu nem estou sabendo, na maioria deles, eu recebo na internet depois os comentários. Lá na Verbo da Vida, agora de Salvador, teve uma ceia lá, e eu estava pregando tipologia bíblica. E uma menina mandou um recado para mim, dizendo que ela estava com um problema no útero de nascença. E vários nódulos na tireoide. E ela falou para mim que o culto foi domingo. Na segunda-feira ela foi fazer exame, o útero dela estava perfeito, e os nódulos tinham todos desaparecido. Eu nem sei quem é a menina, nem encostei nela, nem toquei nela. E ela ainda disse que foi batizada no Espírito Santo. Desculpa aí porque minha mãe me fez. Você entende isso, gente? Quando a verdade a respeito de Cristo é pregada, não se preocupe em forçar sinais. Eles vão começar a acontecer numa velocidade que as pessoas vão vir para você, rapaz, você viu o que aconteceu? Falou, beleza. Porque para você já virou rotina. Eu nunca vi um discípulo de Jesus comemorando milagre. Quem comemorava era quem recebia. Fazia a maior festa. O paralítico é curado e Pedro, estou curado, dançando e correndo. E Pedro, peraí, rapaz, me atrapalhou, eu quero pregar agora. Quem está pronto para isso? Eu estou falando de um avivamento, de uma glória permanente. O Espírito Santo tem falado comigo há 5 anos: Sérgio, está chegando um tempo em que os doentes não vão procurar mais os hospitais, eles vão procurar a igreja. A nação não vai botar expectativa no governo com relação às suas obras sociais. A igreja vai estar oferecendo isso. Ela vai andar em tanta prosperidade que ela vai andar oferecendo serviço para todos. Quem tiver fome vai procurar a padaria celestial. Quem está comigo, gente? Deu para entender isso? Eu tive visões lá em Salvador, e é claro que isso que é para o Brasil todo.
Enquanto muitos querem ir para os Estados Unidos, receber coisas dos Estados Unidos, presta atenção, os americanos vão começar a viajar para cá para receber o que vai estar saindo daqui. Eu comecei a ter visões. Por isso que a igreja tem que ter duas portas. Que vai entrar de um jeito por aqui e vai sair de outro jeito lá. Você não está pegando isso não. Em um dia que eu estava no culto, lá no lugar onde a gente fazia a reunião, que em nome de Jesus eu vou voltar, que eu não procuro o bairro nobre, eu procuro os bairros que mais precisam, onde tem maior concentração de religião de matriz africana. Eu falei, é aqui que eu tenho que ficar, porque eu amo isso, eu respeito, eu palestro em terreiros, eu não tenho problema com isso. Os amém foram embora, um amém, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu amo aquele povo, é algo que está em meu coração, por isso esse visual, por isso eu me visto assim. É um amor que, cara, quando eu entro num terreiro eu não consigo repreender nada, dá vontade de dar um beijo no povo. Respeito, respeito. Se alguém entrasse aqui repreendendo, você ia sentir como? Se alguém te olhasse na rua, ver sua roupa de crente e está repreendido em nome de Oxum, você ia fazer o quê? Você não se sentir afrontado? E por que você aplaude quem faz isso? E por que você aplaude esses programas idiotas de televisão que ficam repreendendo supostos demônios na frente de todo mundo para dizer que tem autoridade e tem poder? Por quê? Isso é um desrespeito. A gente não foi chamado para expor a religião de ninguém, a gente foi chamado para reconciliar pessoas, respeitar a crença de cada um. Aleluia. Eu estava onde, gente? 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muito ao quê? Diga, ousadia no falar. Seja ousado. E não somos como Moisés. Por favor, lê aí comigo o verso 13. Diga, eu não sou como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, porque, presta atenção nisso aqui, gente, isso aqui está na Bíblia, eu quero que você leia para depois eu dizer que foi uma versão que eu inventei. Verso 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando Moisés é lido, o entendimento é cegado. É muito mais sério do que você imagina. O véu é posto para que eles não tenham revelação. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu, o que, gente? É retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Essa aqui nunca foi a nossa liberdade sobre pecado. Essa aqui é a liberdade do Espírito para fluir. Presta atenção nisso aqui agora, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo está dizendo que eu sou transformado olhando para a pessoa certa. É por isso que é importante revelar Jesus, expor Jesus, que quanto mais você olha para Jesus, mais você vai sendo transformado na própria imagem dele. Eu gosto da expressão espelho, que diz, espelho naquela época não era tão real quanto o nosso hoje. Eles usavam metais e era uma imagem desfigurada. Mas ele está dizendo que inicialmente a gente vê desfigurado, mas continua olhando e vai ficando claro, e vai ficando claro, e vai ficando claro. Mas eu gosto também do fato dele usar espelho, porque espelho é o lugar que eu uso para me enxergar. Mas ele está dizendo que eu contemplo a face dele como por espelho.
Ou seja, eu estou olhando tanto para Ele que quando eu vou tentar me enxergar, eu enxergo Ele. A imagem do que minha mãe gerou vai sendo desfigurada e a imagem dele vai sendo revelada. Diga para o seu irmão, você não foi chamado para parecer com Jesus. Você é como Ele. Só que o seu entendimento precisa aceitar isso. E é isso que a revelação vai fazendo. Amém, gente? Amém mesmo? Ou ai de mim? Amém mesmo? Eu posso dar só uma última revelação para a gente encerrar, orar aqui e encerrar? Hoje eu não sei se vai rolar fluir aqui, mas eu acredito que o fluir, não, que besteira eu falei. Aquele fluir de sapatear, rodar. Mas eu acho que ele está pairando aqui, trazendo um entendimento. Deixa eu te falar uma coisa, vocês têm pastores aqui, o pastor de vocês é apaixonado pela graça de Deus. Cara, se ele conseguir nessa igreja que 10% das pessoas aqui estejam entendendo plenamente o que eu estou falando e entendam a mensagem da graça, acabou com o Rio de Janeiro. Quer um conselho? Mergulha nisso, enche o saco dele, vai lá, pastor, me dá um livro para eu ler sobre isso, vamos estudar, me tira a dúvida, mergulha nisso, porque a mensagem é essa. Está vendo? 3 aleluia, não foi 10%. Sei que você é mão de vaca, quando fala de 10% você fica logo nervoso. Mas mergulha nisso, cara. Eu tenho uns carrapatos lá em Salvador que os caras grudam. Eu vou viajar 400 quilômetros, eu vou junto. Mas você vai ouvir a mesma coisa, não interessa, eu quero ouvir de novo. Porque é essa mensagem que Deus tem para mim. Deus mandou eu colar com você, eu vou colar. E eu vou ser um Bob Esponja aqui, eu vou sugar tudo que eu tenho para sugar. Eu falei, eu não tenho nem um terço, um quarto do tempo de ministério que ele tem. E o pastor de vocês estava lá na casa dele me fazendo pergunta. Eu falei, o que está acontecendo? Eu que devia estar perguntando para ele. Mostra o interesse dele, a seriedade dele em uma mensagem que Deus não deu a ele por meio de livros. Revelou pessoalmente. E esse é um problema, porque nós temos hoje papagaios de Kenneth Hagin, pessoas que pregam o que leem nos livros, e eles são bons decoradores. Mas não foi uma mensagem que ele recebeu a revelação, Deus transformou ele, pegou ele, levantou ele, tirou ele da condição que ele estava para expor. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que eu estou pregando aqui já houveram mais de 100 manifestações na minha vida. Eu estive num momento cansado, querendo jogar tudo para cima, me condenando por tudo, por achar que eu não estava crendo. Deus, o que é que está faltando? Eu estive num dia morando com a minha sogra, quando meu filho Davi nasceu, e minha sogra já tinha falado que quando ele fizesse 3 meses, ele ia ter que sair, eu ia ter que sair da casa. Eu falei, rapaz, eu vou para onde? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. E faltavam 2 semanas. E minha sogra não foi dura comigo, ela me amou, por isso que ela fez isso, que ela não me queria dependente dela. Eu sou grato a ela por isso. É aí que nasce graça. Isso não é um hit para tocar em rádio. Isso é o que aconteceu na minha vida. Eu fui para o banheiro de madrugada porque é o único horário que eu tinha para orar. E o único lugar que eu tinha para orar. Eu levantei minhas mãos desesperado. Não foi oração de fé, foi oração de desespero. E eu disse, pai, eu estou fazendo tudo certinho. E eu estou aqui quebrado. Ninguém nunca fez essa oração aqui, graças a Deus.
Só o Verbo da Vida lá em Marte que está abrindo aí vocês, né? Eu falei, o que está faltando eu fazer para você me abençoar? E eu ouvi um grito dentro de mim. Ei! Eu não preciso de você para te abençoar. E eu, hã? As aulas vieram na minha cabeça, as pregações que eu ouvi a vida toda vieram na minha cabeça. Não, repreendi de Satanás. Como assim? Eu aprendi que depende de mim. Ele falou, tudo que precisava ser feito para abençoar você já foi feito na cruz. E eu falei, e agora? Você está ligado que esse agora o que é que eu faço ainda? Essa foi a minha última oração religiosa. Ele disse para mim, levante as suas mãos e agradeça pelo que já foi feito. Eu, como é isso? Ele disse, Sérgio, fé não é crer no que eu vou fazer. Fé é crer no que eu já fiz. Eu estava usando a minha obediência para comprar Deus. Na verdade eu estava obedecendo para ser abençoado, não porque eu havia sido transformado. Obediência não é um esforço para ter, é uma evidência de quem já tem. A minha natureza mudou e essa minha natureza me impulsiona a obedecer. Uau! Eu levantei minhas mãos sem sentir nada e disse, Pai, obrigado, porque tudo já está consumado, já está feito. Em uma semana, nós encontramos um apartamento sem R$1, sem fiador. Nós ganhamos todos os móveis do apartamento. Em 1 ano e 3 meses eu ganhei um apartamento. Nesse período eu ganhei 3 carros. O que é que sai disso? E quando eu vi, reconheci, só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Graça, maravilhosa graça. Canta isso. Abundante graça. E você diz para mim que essa foi uma musiquinha que o cara faz para ver se faz sucesso no YouTube? O nome disso é ser medíocre. Fazer música para fazer sucesso. Se eu não cantar a minha vida, eu não preciso mais cantar. A música deixou de ser o meu Deus. A música deixou de ser porque as pessoas dizem eu amo a música, mas elas não amam a música, elas amam aquilo que a música pode fornecer. A música virou um instrumento para uma mensagem. Isso tem 5 anos, vou fazer 6 anos, e não parou, cara. É permanente. É permanente. Então você, não vou pregar mais nada não, tá? Já vou fluir aqui. Tenho 10 minutos ainda. Então você vai para Aracaju passar um final de semana e uma música toca você sobre cura e você está chorando. Por que eu estou recebendo cura? Quando eu chego em Salvador, eu recebo o relato de que meu pai está com câncer. Eu nunca tinha visto meu pai com gripe. Era uma referência de saúde.
Eu vou resumir. 1 ano e poucos meses de tratamento, de 2 cirurgias, interna, leva e vai, sofrimento da família, e todo mundo ligava para mim para se fortalecer, e eu sempre dizia, meu pai é curado. Mas nada aconteceu. O evangelista foi lá, orou também, não mudou o quadro, mas ele recebeu Jesus, graças a Deus, que é o mais importante. E deixa eu te falar uma coisa, se o rema se tornar uma fórmula de alcançar coisas de Deus, você não vai para lugar nenhum. Porque eu usei todas as fórmulas e confissões que a gente realmente, às vezes, aprende no padrão e não mudou nada. Eu sempre dizia, ele vai ser curado, ok, nada mudou. Só que tem um dia em que quem fala não é você, é o Espírito. Tem um dia que a graça atua e você nem está esperando que é o dia que vai acontecer. Você nem está com expectativa. Eu acordei em mais um dia, agora confiando nos médicos. Meu irmão me liga e diz, Sérgio, vamos visitar nosso pai? Eu falei, vamos. Quando eu entro no banheiro para tomar banho, Espírito Santo, ora em línguas. A oração da graça. Quem foi que decidiu ir para o hospital? Foi eu? Eu fui convidado. Nem foi eu que acordei de manhã, vou lá orar pelo meu pai. O que é isso, gente? E a gente foi num percurso de 30 quilômetros até o hospital, mais ou menos. E meu irmão falando comigo, eu... baixinho, porque oração em línguas não precisa escandalizar. Para resumir a história, eu cheguei no hospital, meu pai estava lá naquele quadro com uma máscara, aquilo seco, pele e osso. Eu já tinha orado por 10 pessoas com câncer, morreu tudo. Falei, eu não vou enterrar meu pai. Meu pai não. As pessoas já gozavam com a minha cara. Vai orar? É? Vou preparar o enterro. E tinha uma enfermeira lá e eu peguei na mão direita do meu pai e fiz o que Deus mandou, orar em línguas. Não inventei moda. Alisava meu pai. A enfermeira saiu, meu irmão, que não estava crendo em nada. Quando a enfermeira saiu, eu continuei orando no Espírito aqui. Ele olhou para mim com o olho cheio de lágrimas e falou, rei. Meu irmão é meio coisado, meio devagarzinho, né? Baiano. Ele, rei. Tem uma energia diferente aqui, né? Aí eu, hã? Eu não esqueço essa imagem. Ele pegou na mão esquerda do meu pai, começou a orar. Quando ele pegou na mão do meu pai, ele falou, agora eu descobri. Eu falei, que foi? Tem alguma coisa, ele chama o Espírito Santo de alguma coisa. Tem alguma coisa que está saindo de você, tocando no meu pai, está tocando em mim. Deu para entender isso? Peguei o celular e botei a música de Gabriela Rocha. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. No outro dia de manhã eu ligo para o hospital para saber como é que meu pai está. Na verdade, meu pai, e aí, como é que está o negócio aí? Já recebeu, vai receber alta? Ele falou, oxente, Sérgio, oxente, né? Oxente. Eu estou em casa.
O interessante é que já se passaram 3 anos isso. E a glória é permanente. Nunca mais ele teve nada. Sente uma coisinha ali, vai no médico, não dá nada. Meu pai tem mais de 70 anos, ele joga bola com um adolescente de 17, 18 anos. O médico pegou o exame e falou: o que é que está acontecendo? Deu metástase. Não anula a quimioterapia, a cirurgia que ele fez. Mas ele olhou para meu pai e disse: eu nunca vi você tão saudável. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Diga: é uma nova aliança. É uma nova dispensação. A gente ainda tem aí mais 2 reuniões para falar sobre isso. Não deixe de vir à noite. À tarde, né? Às 17 e às 19, 18h30, 19h30. Entendeu, né? Você já sabe. Mas tem muita coisa para a gente tratar. Coloca a mão em seu coração, deixa eu só orar. Pai, olha para Jesus e nos abençoa. Obrigado por manifestação do Espírito. Obrigado por libertar pessoas da condenação aqui hoje, do peso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu oro para que o Senhor levante ministros da graça, ministros da nova aliança, que entendem a aliança que foram inseridos, para que os samaritanos sejam alcançados, Pai. Não deixe essa mensagem virar um discurso. Tira todo o medo da rejeição. Tira todo o medo de não ser aceito. Tira todo o medo de ser perseguido. Coloca em nós um desejo de morrer por essa mensagem, de se entregar por ela e de se gloriar no fato de ser perseguido por ela. A minha alma vai odiar as vaias que eu vou receber, mas o meu espírito vai saltar de alegria, porque eu fui achado digno de sofrer por essa mensagem. Não há como arrancá-la de mim, porque eu sei o que ela fez comigo. Se eu viajo o Brasil todo hoje, se já tem outras nações me chamando para pregar, deixa eu te falar uma coisa, eu mal fiz o 2º grau, gente. Eu nem sou um estudioso da Bíblia, é porque a graça de Deus está atuando e me levantando. Eu, se tem algum reconhecimento em mim, é porque eu sou dependente dEle. Ilumine o nosso entendimento, abre os olhos, nossos olhos, para ver, Jesus, a realidade disso, desse ministério, para que o Teu Espírito flua de forma plena. Em nome de Jesus. Vai lá. Aleluia. Ore no Espírito. Pegue na mão do seu vizinho e ore no Espírito com ele.